Olá, meus irmãos, como passaram a semana? Semana passada nós estudamos a respeito da parábola das 10 virgens, né? E essa parábola, ela fala a respeito da volta do Senhor Jesus. E eu gostaria de falar sobre esse assunto, mas na visão do próprio Senhor Jesus falando. E aconteceu um fato narrado muito interessante, e a mesma abordagem é feita em Mateus 24 e Lucas 21:5. O próprio Senhor Jesus falando a respeito dos últimos tempos. Então vamos conferir o que Jesus falou? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e vamos estudar a partir do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Olha que interessante, os discípulos chegaram e falaram para o Senhor Jesus: olha como é bonito esse templo, né? Ele estava mostrando o templo de Salomão, né? Que tinha sido todo refeito por Herodes, e o templo ele era realmente muito bonito, ele tinha vários detalhes em ouro, né? Ele era realmente uma das maravilhas do mundo da época. Hoje nós temos aí as maravilhas do mundo, né? As obras que são conhecidas, cada país, a Torre Eiffel, né? A Estátua da Liberdade, aqui no Brasil, Cristo Redentor. E para Israel era o templo. E Jesus ele fala no versículo 2: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Mas que balde de água gelada, né? Imagine os discípulos mostrando a maravilha do templo, e o próprio Senhor Jesus: isso aí tudo vai virar pó, isso aí vai ser tudo destruído. Na verdade, o Senhor Jesus estava fazendo uma referência do que aconteceu de fato, né? No ano 70, um general romano chamado Tito, ele invade Israel, ele destrói tudo e saqueia tudo que está no templo, né? Tudo que tem no templo ele saqueia, os candelabros, os objetos de ouro, eles destroem tudo. Foi algo realmente um marco, né? E essa profecia do Senhor Jesus se cumpriu. É interessante que todas as profecias do Senhor Jesus nós vimos se cumprindo pela história, e nesse capítulo a gente vai ver isso de uma forma muito clara, né? E o Senhor Jesus assentado no Monte das Oliveiras, quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, no versículo 3 você vai observar que os discípulos se aproximam dele. Em particular, eles ficaram curiosos, né? Mas Senhor, quando é que vai acontecer tudo isso, né? E quando vai ser o fim? Qual o sinal da sua vinda? E Jesus responde-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, né? Porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo, enganarão a muitos. Versículo 5. Isso a gente sabe, nós temos visto evangelhos diferentes aí sendo apresentados, né? O evangelho segundo a visão de uma determinada pessoa, como Allan Kardec, o evangelho segundo o fulano, segundo Beltrana, mas o evangelho é só um. O evangelho é o evangelho do Senhor Jesus, é aquele que nós lemos e que nós estudamos junto aqui. Versículo 4: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em nome dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6: e vocês vão ouvir sobre guerras, né? As guerras sempre existiu na história da humanidade, mas Jesus ele estava fazendo referência a duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Foram guerras terríveis que dizimaram cidades inteiras, que mataram milhares de pessoas. A bomba de Hiroshima e Nagasaki fez uma destruição absurda, matando crianças, matando gente inocente, matando civis. Isso realmente foi algo assustador. Outra coisa que nós ouvimos muito é a respeito de rumores de guerra. Os rumores de guerra nós acompanhamos na Guerra Fria. A Guerra Fria ela era uma medida de força, né? Os Estados Unidos mostrando força, a Rússia mostrando força, e aquela coisa: eu vou destruir você, eu apertando o botão eu consigo acabar com você. Então aquela coisa arrogante entre as nações.
e o mundo com medo, o mundo assustado com esses rumores de guerra. Uma corrida armamentista feita por várias nações, a corrida pela bomba nuclear. Dizem que isso é para trazer paz. Não, isso traz destruição. E diz assim que os rumores de guerra acontecerão e olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 7: se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso nós temos visto. E haverá fome. A fome, ela está presente no mundo inteiro. A fome, ela não é presente somente em países pobres. A fome está presente também em países ricos. O Brasil, por exemplo, é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. O Brasil se tornou o maior exportador de carne, é o maior exportador de frango, e nós temos fome no Brasil. Então veja, mesmo que haja abundância, mesmo que o país seja rico, o homem não é capaz de cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou, que era cuidar do próximo, né? Estarmos sempre atentos aos acontecimentos, vestir aquele que precisa. Então nós temos que estar muito atentos a tudo isso. Essas profecias do Senhor Jesus se cumpriram. A fome está presente. Outra coisa que nós temos acompanhado são as pestes. As pestes, nós ouvimos muitas coisas acontecerem durante nossos últimos anos aí. O ebola, a gripe aviária, a vaca louca. Nós acompanhamos tantos vírus terríveis e hoje nós estamos enfrentando essa peste do coronavírus. Esta profecia também se cumpriu. Agora eu gostaria que você acompanhasse comigo a continuação, porque nós vamos ver no versículo 7 algo relacionado a terremotos. Terremotos, o Senhor Jesus já tinha predito. Acontecia terremotos em pequena escala, mas não da forma como nós vemos hoje. Os terremotos têm uma escalada absurda de destruição. Os terremotos estão presentes e nós estamos tão acostumados com terremotos que acontecem terremotos em tantos lugares, quase todos os dias, e é o tipo de reportagem que nem nos assusta mais. É algo realmente que estamos acostumados. Nós nos acostumamos facilmente com as catástrofes. E os terremotos que aconteceram no mundo, terremoto no México, terremoto no Japão, terremoto na Indonésia, terremoto em tantos lugares, realmente é algo que nos impressiona. Agora, eu queria que você desse uma olhada comigo em Lucas 21. Vamos comigo até lá? Então vamos lá. Lucas 21. Lucas está falando sobre esse mesmo assunto, mas ele vai falar de um detalhe muito interessante. Ele atenta ao detalhe que eu quero falar aqui. Quando eu era criança, eu não sabia qual que era o significado da palavra tsunami. Tsunami é uma palavra japonesa, né? Não existia essa palavra, não era tão conhecida a palavra tsunami. E o Senhor Jesus, ele vai falar sobre esse tsunami numa linguagem realmente que vamos entender que essa profecia lá atrás já tinha sido falada por ele. Então, nesse mesmo assunto, o Senhor Jesus, ele vai falar, né? Mas o tsunami interessante é que quando ele acontece, há alguns sinais, né? Dizem que as abelhas, elas começam a mudar de lugar, os animais começam a ficar agitados, a lua, o sol, as estrelas começam a avisar porque há um movimento diferente.
Então abra sua Bíblia em Lucas 21:25. Olha só. E haverá sinais do sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações. Veja, sinais dos céus, na lua e nas estrelas, e na terra angústia entre as nações. O Senhor Jesus, ele chama isso de bramido das ondas, né? Em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Essa profecia nós vimos se cumprir no nosso tempo. E algo interessante é que o mundo todo ficou perplexo ao ver as imagens transmitidas praticamente ao vivo, né? Nós vendo ali a cobertura dos repórteres, acompanhando os movimentos das ondas, aquelas coisas sendo levadas, e nem os repórteres aguentavam, as nações ficaram perplexas, muita tristeza. Essa profecia se cumpriu no nosso tempo. O Senhor Jesus já tinha dito isso. E quando essas coisas acontecerão, a Bíblia diz que no versículo 29, olhar para a figueira e para todas as árvores, quando tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo que perto está já o verão. Então a parábola da figueira, ela é como se fosse um relógio, um termômetro, né? De quando essas coisas acontecerão, porque os discípulos estavam querendo saber quando seria a vinda do Senhor Jesus. E olha só, a Bíblia diz no capítulo de Lucas, versículo 34, que nós temos que estar atentos e não envolvidos com os cuidados desta vida. Olha o que diz aí. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Olha só, quando nós observarmos que todas essas profecias estariam cumpridas, segundo a palavra do Senhor Jesus, a redenção estaria próxima. Veja, nós conferimos aqui que todas as profecias do Senhor Jesus se cumpriram, né? Olha o versículo 31. Assim também vós, quando virdes acontecer dessas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. O que ele fala? Ele fala para a gente olhar para o alto, né? Olha só o versículo 28. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Quantas coisas, né, nós observamos ao longo desses tempos todo que nós vivemos nesse planeta. Nós temos visto as profecias se cumprindo à nossa frente. E muitas pessoas no meio da pandemia estão passando por problemas psicológicos. As pessoas estão aterrorizadas e as pessoas estão se sentindo sem esperança. Por quê? Porque as pessoas não têm uma revelação dos fatos como nós temos. Então nós somos orientados a não nos abalar, não ficarmos apavorados, crer e acreditar em Deus, porque as coisas, cada dia que passa, se tornam mais agravantes, né? Então, que nós possamos entender que tudo já se cumpriu e que o tempo da volta do Senhor Jesus está próxima. E Ele orienta no finalzinho, olha, não fique preocupado com as coisas desse mundo, não fique correndo atrás, né? Você tem que buscar primeiro o reino de Deus e as coisas serão acrescentadas. Saiba que tudo isso faz parte dos acontecimentos e que a vinda do Senhor Jesus com certeza irá acontecer e será breve. Bom, era isso que eu queria compartilhar com os irmãos sobre esse capítulo de Mateus e de Lucas. Que essa semana seja uma semana de vitória. Faça um comentário aí, né? Que Deus abençoe. Em breve nós estaremos presencialmente. E semana que vem
estudaremos mais um capítulo do Evangelho do Senhor Jesus. Que Deus abençoe e uma boa semana para os irmãos.